Oportunidade que o Rato está me dando para poder divulgar um pouquinho do nosso programa. A gente tem essa certa dificuldade de chegar realmente nos atletas, nos técnicos, as competições são rápidas, é difícil a gente estar interpelando, passar, ter essa oportunidade de passar para todo mundo. O Congresso Técnico é uma ótima oportunidade para poder passar um pouquinho do nosso trabalho. Então, já agradeço a todos pela atenção. Então, vou tentar atingir esses objetivos, passar nesses assuntos, rapidamente, para que você também a gente tem convicção, então é importante ser rápido. Então, o primeiro item aí, eu vou falar sobre parte histórica, generalidade, uma introduçãozinha para o programa. Pode passar. Enfim, enquanto não aparece ali, eu vou falando. Então, um item importante para a gente entender é que a gente tem uma organização, assim como os esportes, ele tem uma organização no meio civil. Então, o Comitê Olímpico Internacional, no meio militar, a gente chama de CISM. A sigla de CISM, que é o Conselho Internacional do Esporte Militar, que é equivalente ao COI. No nível do Brasil, a gente tem o Comitê Olímpico Brasileiro, e no nível militar a gente tem a CDMB, que é a Comissão Desportiva Militar do Brasil, tá? Que tem esse papel junto às Forças Armadas. A CDMB está inserida dentro do Ministério da Defesa, tá? Não é no esporte, é no Ministério da Defesa. E baixando no Ministério da Defesa, a gente tem o comando de cada uma das 3 Forças Armadas, e cada uma das 3 Forças Armadas tem as suas comissões desportivas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Tá? Então isso aí é um item que vocês têm que entender. Então a gente não está diretamente com o COI e com o COB, tá? Mas são praticamente os mesmos esportes que são do COB, são do COI, são do CISM, são da CDMB. Tá? Mas nem todos são idênticos. Então, por exemplo, a maratona aquática mesmo agora que entrou para os campeonatos mundiais militares. Então até esse ano não tinha nada. E aí, a partir do ano que vem, que nós temos Jogos Mundiais Militares, que são de 4 em 4 anos, que são como se fossem os Jogos Olímpicos Militares, eles sempre acontecem junto com os Pan-Americanos. Então, vai ter em 2019, e essa é a 7ª edição. A primeira edição foi lá em 95. Falando sobre essa parte das Forças Armadas, eu vou descer diretamente a parte do Exército. Tá? Eu falo aqui em nome do Exército. Então a gente também tem uma estrutura, nós temos um quartel-general que cuida só da parte de capacitação física. Tá? Então o quartel, eu acho que esse sistema ele é completo, porque a CDE é uma parte do CCFEX, do Centro de Capacitação Física do Exército. É uma parte que cuida, obviamente, do desporto. A CDE, ela tem 103 anos, ela é de 1915, tá? Não surgimos ontem, não surgimos em 2009 com um programa de atletas de alto rendimento, como grande parte acredita que seja. Então nós temos 103 anos. E uma das coisas que eu falo, a primeira medalha olímpica do Brasil, quem ganhou essa primeira medalha? Tenente Guilherme Paraense, no tiro em Antuérpia em 1920. Entendeu? Então, desde então, a gente tem esse incentivo. Claro que não tinha o nome de programa de atletas de alto rendimento, mas sempre foi ligado à atividade física. Então a gente tem exemplos como o Pelé, em 1958, quando foi campeão, ele estava servindo ao Exército. Nós temos João do Pulo, temos Ademar Ferreira da Silva, temos o Cláudio Coutinho, que foi preparador físico da seleção em 1970, enfim, tem toda uma história atrelada ao esporte, e não somente agora, como alguns, até por desconhecimento, eles costumam falar. Então o CCFEX é o quartel-general, como eu falei, e a gente tem a estrutura completa. A gente forma o recurso humano, então a gente tem um curso de graduação em Educação Física, onde nós formamos os oficiais e os sargentos em Educação Física, lá na Escola de Educação Física do Exército, que também, todos aqui da área de Educação Física sabem que é a pioneira, tá, da Educação Física no Brasil, é a ESEFEX. Então foi o primeiro curso de Educação Física no Brasil, foi o da Escola de Educação Física do Exército. Tá? Também é um item importante também que corrobora com tudo que eu estou falando. Então, na parte de recurso humano, a gente tem as ESEFEX. Na parte de pesquisa, nós temos o Instituto de Pesquisa da Capacitação Física do Exército, que a gente chama de IPCFEX. Então, lá, claro que é voltado para a ciência e para a operacionalidade,
mas também temos alguns exames bem interessantes que fazemos com atletas. Coisa que eu também cito. Qual um dos técnicos mais vitoriosos em qualquer esporte no Brasil? Que a gente tem no nome à cabeça. Bernardinho, não é? Esse cara que é bem laureado aí, aonde que ele treina com o clube dele? Já há bastante tempo. Lá na Escola de Educação Física do Exército. Por alguns motivos, obviamente. Tá? Entre os quais segurança, tem um ambiente propício para realmente fazer um trabalho, meio isolado. Se ele não quiser que a criança entre, não entra, enfim. Realmente é um lugar propício que a gente tem toda uma estrutura para treinamento. O time Brasil de 2016 treinou lá. Tá? E ele também utiliza bastante as instalações do Instituto de Pesquisa. Para vocês terem noção. Um dos exemplos, composição corporal. A gente tem o quê? O DEXA. É o padrão ouro, que a gente tem de melhor hoje, tá? Para a parte de composição corporal. Nós temos esse aparelho lá. Parte de testes cinéticos. A gente tem o Biodex, também temos esse aparelho lá, entre outras coisas. E claro, está disponível para todos os nossos atletas. Todos os atletas do Exército têm condições de fazer. Se eu quiser levar o clube, enfim, aí vai aquela situação da parceria. Eu tenho, por exemplo, aí, com o Grêmio Náutico, alguns atletas em comum. O Grêmio Náutico quer fazer um treinamento de campo, quer fazer uma atividade lá. Pode. É negociação. Tá? Entre outros clubes, qualquer um, está aberto. Claro que para os nossos atletas é de graça, para o restante, enfim, fica mais fácil. Por exemplo, a hospedagem. A gente tem uma hospedagem lá, a gente tem um refeitório, a gente tem sala de musculação, a gente tem toda uma parte de estrutura física. Então é completo. Ele pode passar lá o dia todo, se quiser dormir lá. Então a gente faz os estágios. Se a gente conseguir mostrar as fotos aqui, eu trouxe bastante foto. É interessante, É interessante. Não quis botar a pressão não, tá? Mas é interessante porque é uma estrutura completa. A gente está no Rio de Janeiro. Eu saí do meu local de treinamento para ir fazer fisioterapia, para ir para minha casa para se alimentar. Isso aí eu perco muito tempo. E aí eu tenho tudo num lugar só. Tá? E além disso aí, a gente tem uma outra estrutura na Vila Militar, que a gente chama de destacamento esportivo da Vila Militar, que é quem cuida da parte do legado olímpico. A gente fez uma festa muito grande, só que a conta chega agora. Quem vai administrar todos esses elefantes brancos? Então, uma parte dela, lá na Vila Militar, o que tinha na Vila Militar de Deodoro, é administrada pelo Exército. E a gente continua fazendo alguns eventos. Tem outros que a gente tem uma certa dificuldade, realmente, de receber, porque realmente tem todo aquele trâmite do COB, enfim, do comitê para passar para a gente. Mas, por exemplo, a Arena Venceslau Malta, que foi a arena lá do basquete, ela está sendo utilizada muito hoje pelo pessoal do judô e do jiu-jitsu, vários eventos. Tá bom? Então, falando sobre isso, dessa parte introdutória, outro item importante para eu passar para vocês. Nós temos, hoje o Exército tem 17 esportes, mas ao torno de 22 modalidades são apoiadas pelas Forças Armadas. Então aqui eu estou falando da maratona aquática e da natação, mas a gente tem outras demandas. Então, para que vocês entendam, esses esportes eles são divididos entre cada comissão desportiva. Tá? Então, a natação e a maratona nos esportes aquáticos é do Exército. O nado sincronizado e os saltos, por exemplo, é da Marinha. Então, a relatoria, a responsabilidade por gerir essas modalidades, maratona aquática e natação, é nossa. Ou seja, eu sou o chefe de equipe de natação e maratona aquática do Exército e das Forças Armadas. Tá? Na Marinha, ele é o chefe de equipe do nado ou do salto, da Marinha e das Forças Armadas. E assim acontece com todos os demais esportes. Tá bom? Isso é um item importante para vocês entenderem mais. A gente nunca vai competir. Não, tem atleta, por exemplo, a Ana Marcela é da Marinha e a Viviane é da Aeronáutica. Ano que vem, quando tiver os Jogos Mundiais Militares, elas vão ser Brasil, elas vão ser Força Armada. Elas nunca competirão como somente Marinha ou somente como Força Aérea ou somente como Exército, sempre como Brasil. Até porque numa Olimpíada interna do Exército não tem nem graça colocar o alto rendimento para competir com o pessoal da tropa. Tá? Então esse é outro item da introdução que eu queria passar para vocês. Vamos falar agora da parte de como que eu ingresso. Então tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é ter um ensino médio completo. Por quê? Porque é uma vaga para terceiro sargento. E todo terceiro sargento
seja ele atleta ou de qualquer especialidade, ele tem que ter um mínimo, que é o ensino médio completo. Outro item é a questão da idade, que é entre 19 e 37 anos. Ah, eu tenho 16. Daqui a 3 anos pode se candidatar para uma dessas vagas. Hoje é 19 a 37 anos. É um serviço militar temporário que dura até 8 anos. O contrato é sempre renovado anualmente. Tá? Então, não, entrei e vou ficar 8 anos. Não, vai ficar até 8 anos. A cada ano mostrando, claro, se mantendo em alto nível, estando enquadrado, sendo disciplinado tudo, ele se mantém no programa. Tá? Não se enquadrou, seja na parte disciplinar ou na parte técnica, aí realmente a gente vai dando aqueles avisos, ó, não está com rendimento bom, ó, a parte da disciplina não está legal, tem que melhorar, assim, assado. E aí, no final do ano, se não melhorar, realmente ele vai embora. Mas normalmente a maioria fica os 8 anos. A gente tem um exemplo, ela não incorporou como maratona aquática, que é Poliana Kimoto, né? Ela era do Exército, completou os 8 anos e em março desse ano ela foi licenciada por ter ficado o máximo do tempo permitido, tendo em vista que com 10 anos a gente estabiliza. Então, por isso que essa é a legislação até 8 anos. Tá bom? E aí, o que eu preciso? Como que é feita essa seleção? É um edital público que é selecionado através de análise de currículo. Eu vou ter prova de português, matemática? Não, currículo esportivo. O que me interessa é a parte esportiva. E normalmente daquele ano, do ano anterior. Não, mas quando eu era mirim eu integrei a seleção brasileira. Ok, mas o que me interessa realmente é o ano de 2018, como você foi. Então são os resultados. Então a gente vai abrir o edital. Tem algum atleta de TI aí? Se tu conseguir abrir a palestra para mim, eu vou facilitar. Não, tudo bem, eu vou no talento aqui que eu lembro. Tá? Tem, viu? Cadê? Acho que ele vai ser salvo, vamos ver. Então, pessoal, a gente deve abrir o edital no final de novembro. O Exército vai ser a primeira vez que vai abrir um edital específico de maratona aquática. Como eu falei, a Poliana entrou, mas como natação, 800 e 1.500 metros livre. Tá? Esse edital ele vai ser publicado nas mídias do Exército. Tá? Então a gente tem um site da Comissão de Esporte do Exército, que é www.cde, de comissão, D de esporte, de exército, .eb de exército brasileiro.milmilitar.br. Esse é o nosso site. E a gente também tem a página no Facebook e no Instagram. É só digitar lá, @cde.brasil. Tá? Que vocês ali, a gente sempre tenta publicar as atividades de todos os nossos atletas. Tá? Esse edital tem em torno de 75 páginas. Tá? Tem que ser lido, que ali explica tudo o que precisa. E ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é a inscrição e o envio do currículo esportivo. A gente dividiu desse jeito para facilitar, porque tinha muita gente que não lia o edital e aí a gente colocava uma porção de documento e na época a gente pedia para ser autenticado, tudo isso aí custa dinheiro. Então aquela pessoa, às vezes com 12 anos, vai lá e manda um currículo, gasta mais de R$100 em autenticação e não é selecionado. Então a gente diminuiu, colocou só análise do currículo. Eu já vou eliminar aqueles que não leram o edital. Né? E aí, sendo aprovado nessa primeira fase, tem a segunda fase, que é a entrevista, a inspeção de saúde e o teste físico. O teste físico é legislação, mas para o atleta é bem fácil, né? Corrida, flexão e abdominal, tá? Normalmente é bem simples aí para todo mundo. Às vezes um peso pesado do judô aí é um pouquinho mais difícil a corrida, mas todos eles normalmente passam, tá? Eu lembro que a parte de exame é uma bateria de exames obrigatórios e é importante se antecipar para fazer esses exames, tá? De modo que na data prevista seja apresentado. Aí a entrevista mais para realmente saber e conhecer um pouquinho mais do atleta. Sendo aprovado no número de vagas, ele vai para a próxima fase, que é a parte da incorporação. Tá? A incorporação ela acontece em 1º de março de 2019. Bom, a incorporação 1º de março, e aí depois que eu incorporei, o que eu tenho que fazer? Opa, agora eu não sou mais civil, eu sou militar. Eu tenho que fazer um estágio. Esse estágio é um estágio de 2 semanas, no qual a gente tem... Pode ir.
Foi aquilo que eu falei, né, da estrutura do CCFEX. Aí isso aí vai parar nesse aí. Isso aí é um item importante, tá? Das 3 vertentes do Exército. Eu não tenho só o alto rendimento, eu tenho corpo de tropa. Nós temos Jogos Esportivos do Exército agora em Brasília. Ano passado nós tivemos um campeonato do Exército de natação. Até pedi para o Hernani aí se levantar. O Hernani é um soldado nosso que ele incorporou como recruta, fez o serviço militar aí por 1 ano. Tá? Estava no quartel tirando o serviço aí dia sim, dia não. Aí praticamente na maratona aquática ficou afastado 1 ano. E aí no campeonato do Exército de natação a gente descobriu o Hernani. E aí fizemos gestão para que ele fosse para a Comissão de Esporte do Exército, de modo que a gente pudesse dar uma maior oportunidade para ele treinar. Então ele tem um período maior, ele não vai no quartel, mas ele vai estar trabalhando aonde? No ambiente de trabalho dele, que é a água. Ele vai treinar para ter resultado, porque senão ele nunca vai chegar no alto rendimento. E aí está voltando praticamente a primeira prova aí de maratona aquática, especificamente, que ele está participando, chegou a participar de prova de natação. Tá? Então é um atleta aí que a gente cita como exemplo, que a gente está apoiando desde soldado, recruta mesmo. Tá? É o que a gente pode fazer, a gente está dando esse suporte junto com o Daniel, que é o técnico dele, a gente está tentando ao máximo dar as condições para que ele possa atingir o resultado necessário. Tá? É um atleta, exemplo do corpo de tropa. E o desporto escolar são aqueles das escolas de formação, tanto de oficial quanto de sargento. E a nossa missão é planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades relativas aos esportes no âmbito do Exército. Pode passar. Já falei sobre essas atividades. Esse é o nosso efetivo atual. Nós temos 134 sargentos, 16 soldados do 2º ao 8º ano e 12 recrutas. 162. E nosso número máximo de vagas é 220. Tá? Então, com esse novo edital, a gente vai tentar chegar àquele máximo ali de 160 terceiros sargentos, que é o máximo que a gente pode ter. Quando vai sair o edital? Novembro. Final de novembro é a nossa ideia, né? E aí, só para que vocês entendam, esse é um gráfico. Pode passar. Esse é um gráfico da modalidade. Hoje, na natação, por exemplo, temos 17 atletas. Maratona aquática, nenhum. Então, por isso que a gente está querendo abrir a vaga. Pode passar? Pode ir. Então, pessoal, vai abrir vaga para maratona aquática, o edital sai em novembro. Fiquem atentos. Objetivo nosso, então, não é entrei no Exército, o Exército é patrocinador. Não somos patrocinadores. Lembrem-se, são militares, com todos os direitos e com todos os deveres, seja o segmento masculino, seja o feminino. E alguns objetivos que nós temos: representar o Exército Brasileiro em competições nacionais e internacionais. Coloquei algumas fotos, né? De cima, eles representando o Exército em competições nacionais, como o Maria Lenk, o Finkel, cada um no seu clube. Seja o Minas, seja o Pinheiros, seja o GNU, qualquer outro. Embaixo, ali uma foto também do pessoal no Mundial Militar do ano passado. Né? Foto da Graciela Herman e foto da equipe ali na formatura, na cerimônia militar de abertura. Pode passar. Outro objetivo: motivar e transferir conhecimento. Então ali são fotos de alguns atletas nossos em algumas atividades escolares. Na Vamaé é uma competição entre as escolas de formação de oficiais da reserva, da ativa, né? Da Marinha, do Exército Aeronáutico. Ali está bem pequeno o Felipe Vu, nosso medalhista olímpico, junto com os atletas de tiro. Temos atleta ali da esgrima, temos atleta do atletismo lá na Escola de Educação Física. Aqui embaixo ali está o pessoal de vermelho ali, de costas, né? Mas são 2 atletas da natação, a Larissa Oliveira e o Leonardo Santos, que foram na Escola Preparatória de Cadetes do Exército fazer uma clínica com esses atletas que iam participar da competição entre as 3 Forças Armadas. Né? Então, um exemplo aí da natação. Pode passar. Obviamente, nosso objetivo é reforçar a imagem da nossa força do Exército no país e no exterior. Então, a gente tem a Sassá, foi lá no 7 de setembro, passou até na reportagem nos jornais locais, e o pessoal lá no Campeonato Mundial, nesse caso a modalidade pentatlo militar, também reforçando a imagem do país, do Exército no exterior. E claro, esse objetivo é da CDE, que é contribuir um pouco a ajudar, a apoiar o desporto nacional. Tá bom? Vamos lá. Já falei, né? 19 a 37 anos, ranking. Então, às vezes, algumas modalidades não tem uma estrutura como a gente tem da confederação. Tem umas que tem mais de uma confederação e a gente, claro, vai contratar da confederação que é reconhecida pelo COB. Né? No caso aqui da natação, dos esportes aquáticos, CBDA. Cumprir os prazos, entregar a documentação e ser apto nessas 4 fases que eu falei para vocês. Pode passar. Esse é o modelo
de currículo que a gente pede, né, de um critério de seleção do ano passado, no qual a gente contratou o Fernando Scheffer, né, do 200 livre. Então a gente estipulou 3 índices ali, normalmente baseado em competições nossas militares, mundiais militares, tá? Não é baseado em mundial de FINA, mundial ou no brasileiro, é específico do mundial militar. Esse modelo de currículo está no edital? Esse é o modelo da natação, tá? O da maratona aquática a gente vai divulgar junto com o edital, eu não posso divulgar agora, tá? Somente em novembro, quando sair. Então eu trouxe um do ano passado para servir de exemplo, só para vocês entenderem. Então eu dei uma pontuação para quem atinge aqueles índices, dei uma pontuação para quem participou em campeonatos mundiais júnior ou sênior, naquela prova específica de 200 metros livre, em 16 e 17. Ah, eu participei em 2014. Não vale, é 16 ou 17. Sendo piscina curta ou piscina longa. A maratona aquática, a prova de 10 km, já está no programa do Maria Lenk. Sim. A nossa contratação, por exemplo, é maratona na distância de 10 km. Tá? Não de 5 nem de 2,5, é de 10 km. Pontuação para o troféu Maria Lenk, que é o da natação, os 2 brasileiros que eu tinha, porque esse edital sai em novembro, não aconteceu o Open, eu não posso dar pontuação para o outro. Tá? E uma prova secundária que era o 100 livre, totalizando 80 pontos. Então, quem ficar melhor colocado naquele currículo ali é quem vai ficar com a vaga. Então a prova de 10 km do Maria Lenk desse ano poderia fazer parte do edital. Sim, provavelmente vai fazer. Vai ser o Pacífico, o Sul-Americano do Sul-Sul. São itens que a gente colocou ali, tá? Tentou colocar para realmente selecionar os melhores. Até a campeã olímpica holandesa veio nadar o troféu com Maria Lenk, a maratona aquática. E aí, só uma sugestão de calendário, né? A gente não tem ainda aprovado. Então, ali, novembro é a publicação, inscrição na segunda quinzena de novembro. Em dezembro, a gente tem aquela parte da avaliação curricular, pode ser mandada por correio ou pode ser feita diretamente lá no Rio de Janeiro. Tá? E essa daí pode ser feita por correio. A segunda parte, que é a entrevista, inspeção de saúde, exame físico, é em janeiro e é presencial lá no Rio de Janeiro. A princípio, 2 dias. Provavelmente segunda quinzena de janeiro. Divulgação de seleção dos convocados, né? E a incorporação em 1º de março. Tá? O estágio de adaptação, a gente deve dividir em 2 turnos. Tá? Esse ano a gente dividiu. O primeiro turno, com certeza, confirmado em março. O segundo turno, por exemplo, a gente tem um problema com a natação, mas entendam que eu estou selecionando para 17 esportes. Se a gente citar o voleibol, a temporada do voleibol vai começar agora em outubro, então eu não consigo agradar todo mundo, entendam isso. Eu não consigo fazer 200 mil ou 200 vezes esse estágio, tá? Porque ele é desgastante para os atletas, mas para a nossa equipe também, que faz tudo junto com os atletas. Então, a gente sabe do problema da natação e da maratona aquática, principalmente com Maria Lenk, que é em abril. Se eu tirar o atleta essas 2 semanas ali próximo da competição, eu vou realmente estragar o trabalho de todos os técnicos. Mas a gente vai fazer o possível aí para ter um estágio após o Maria Lenk, que foi o que a gente fez esse ano. Tá bom? Só para mostrar para vocês, né, um edital público, então eu não vou falar que a vaga é do A, do B ou C. Eu estou falando até para todos vocês, para que vocês entendam. Vamos lá. A gente publica no nosso site, já tem um endereço, né? Isso aí foi a foto do que a gente publicou esse ano. Tá bom? Pode ir. Tem tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente usa alguns atletas para estar divulgando, né? Isso daí a gente conta com todos vocês também para nos seguirem nessas mídias sociais. É importante a divulgação do nosso trabalho e do trabalho dos atletas. A formação é legal porque tem fotos, né? Então, formação 2 semanas. Entendam que são 45 dias, o correto. Eu não posso tirar 1 mês e meio o atleta do treino. Então a gente condensou em 2 semanas, mas é de manhã, de tarde e de noite. Ah, vou treinar o volume de treino que eu na maratona. Pessoal, não vai. Impossível. Tá? Impossível. Não tem como. Mas eu só peço 2 semanas. Entendam que são 45 dias. Mas o que eu aprendo em 45 dias, eu jogo em 15 dias. É bem intenso. Tá? Adaptação à vida militar e o objetivo: conhecer o ambiente militar e ser identificado como militar. Tá? Já falei, não é patrocínio. Vocês são militares, com direitos e deveres. Algumas fotos aí das atividades, né? O pessoal gosta de foto do estágio desse ano, né? Então o Major Davi está ali também recebendo, ó. O pessoal se camuflando, instrução de tiro, acampamento lá no canto inferior à direita, treinamento físico, vai passar. Camuflagem, instrução de primeiros socorros e transporte de feridos, sobrevivência na selva, rapel, enfim, somos militares. A prova está aí.
E culmina aí, a gente tem uma foto ali também, lá na Brigada Paraquedista, saltando da torre. A gente desenvolve alguns atributos da área afetiva, como a coragem, né? Isso é importante. E ali já é a parte do coroamento, que como militar, a gente não... Acho que ninguém aqui ganhou nada na vida, todo mundo conquistou. E aqui vocês vão conquistar a divisa de terceiro sargento, que simboliza com a boina verde-oliva, que é o símbolo máximo do soldado, seja major, seja sargento, seja soldado, todos nós somos soldados. E ali é o coroamento do que vocês conquistaram, não ganharam. Tá? Eu faço vocês conquistarem, porque ninguém aqui ganhou nada na vida, todo mundo conquista. Tá bom? E aí, antes de eu falar da reciclagem, só para que vocês entendam. Então, major, o que eu preciso fazer? Primeira parte, em janeiro, ir lá para fazer aquela segunda fase, que é a entrevista, inspeção de saúde e teste físico. Segundo, é o estágio de adaptação à vida militar, em março ou abril. Tá? Terceiro, participação em competições militares. Ano que vem já está Jogos Mundiais Militares, 15 a 30 de outubro, até para os técnicos já se planejarem. Essa é a data. Participação, obviamente, obrigatória, estando entre os convocados. Maratona aquática são 4 homens e 4 mulheres. Essas são as datas, mais uma data de apoio às escolas, lembra aquelas clínicas? Uma data de 1 a 2 dias. Se a gente somar tudo, isso aí não dá 30 dias em um ano. Tá? Essas são a data de 2019. Aí, cada ano a gente vai planejar o ano seguinte. Por exemplo, a partir do segundo ano, ele não faz aquele estágio de 15 dias. Faz uma instrução de reciclagem militar de 3 dias. Ou seja, daqueles 30, já desce bastante. Então, a gente pede muito pouco, tá?